E o problema é que vicia, né? É isso. Cria o hábito que vicia. Passa 21 dias consecutivos. Cria o hábito, é isso. Passa 21 dias consecutivos que você vai ver que vai. Gente, não é aquela receita, né, que a gente vê aí, né, e algumas coisas vendendo coisas, né, que são irreais. Mas, realmente, eu acho que o mais importante dessa questão do exercício é que a gente tem essa capacidade de criar o hábito. Então, primeiro, né, para você se motivar, é claro que você busque uma atividade que te motive, um exercício, um esporte, tudo. Se chegar nessa situação assim, mas eu não gosto, né? Então a gente vai tentar fazer assim, vamos dizer, o menos pior. Mas exatamente isso, eu falo muitas vezes assim, eu brinco assim, a gente não faz tudo da vida que a gente gosta. Né? Algumas coisas a gente precisa fazer porque são importantes para nossa saúde. Até brinco, quem gosta de ir no dentista? Né? Eu falei, poxa, mas você vai fazer o quê? Você não tem que fazer a sua revisão direitinho, você não tem que ficar aquele motorzinho ali no seu ouvido. É uma coisa agradável? Não é, mas você precisa. Então, tem algumas coisas que a gente vai nos extremos e brinca com as coisas que as pessoas não gostam, mas assim, sabendo que essa prática regular do exercício físico, ele só vai trazer benefícios para sua vida. E quando você tomar consciência disso, isso se tornar um hábito na sua vida, e como você vê os impactos positivos que isso vai trazendo no seu dia a dia, você fala assim, nossa, por que eu não comecei antes? Olha como minha vida mudou. E você começa a identificar tudo de positivo que isso foi trazendo para sua vida. Não só para a sua vida pessoal, como das pessoas ao seu redor. Né? E às vezes eu também converso muito em relação à sua responsabilidade, não só com você, mas também com a sua família. A gente sabe que existem algumas pessoas, vamos dizer assim, que são um pouco mais teimosas e não querem fazer algum exercício, alguma modalidade que é importante. Muita gente faz extremamente força. Mas eu não gosto de treinar força. Aí eu falo assim, gente, as pessoas têm aquele rótulo que treinar força é só musculação. Né? E você não precisa estar dentro de uma academia, dentro de uma sala de musculação para você fazer o treinamento de força. Você pode treinar força de outras formas até dentro da sua casa. E aí, às vezes, eu falo assim, tudo bem. Então, a gente vai tentar dentro dos movimentos, dessa situação toda, treinamento de força, aquela que é mais agradável para você. Mas então que você pense que a sua decisão é uma decisão que não afeta só você. É uma decisão que também está, de alguma forma, afetando a família ao seu redor, afetando a sociedade, afetando o serviço de saúde, o nosso sistema de saúde. Porque o quanto que a gente vê hoje que todas essas doenças que a gente tem, principalmente as doenças crônicas não degenerativas, são doenças associadas ao estilo de vida, principalmente ao estilo de vida sedentário e aos quadros de obesidade. E a gente está aí falando, na verdade fica um link, né, que eu estava justamente pensando nisso de exemplos, porque quando a gente faz a atividade física, é exemplo para os filhos, é exemplo para o irmão, tipo, eu sempre fiz atividade física, migrei agora, depois da pandemia, para o ciclismo, e meu irmão mais velho quis comprar uma bicicleta também, pedala comigo, meu irmão mais novo, que está obeso, também quis comprar uma bicicleta, começar a pedalar. Então, você fica como exemplo para mudar a vida do próximo. Meus filhos, eles são tarados em estar fazendo exercício, correndo, porque eles são orientados desde pequenos. Essas pessoas hoje que são completamente sedentárias, que falam que não gostam de nada, é porque não tiveram experiências boas lá atrás e refletem isso na frente. Porque lá atrás, que você tem uma experiência boa e você sabe mais do que eu, quando você tem uma criança, que você dá uma experiência boa de exercício físico, ela vai reproduzir isso lá para frente com forma positiva para ela, né? Eu acho que você tocou num assunto importante, porque eu acredito que, principalmente na criança, que é onde o pai tem ainda o poder ali de educar e toda uma responsabilidade, a prática do exercício físico ela deve ser inegociável. Se seu filho chegar para você e falar assim, eu não quero ir na escola, ele negocia isso com você? Não. Né? Então, assim, o que você faz com a criança? Não, a sua obrigação é estudar e praticar um esporte. Sim. É inegociável. Qual esporte? Não sei, a gente vai achar. Né? Mas eu não gosto disso. Vamos experimentar outro. Vamos experimentar outro. Você vai experimentar até achar um que você se identifique. E se não gostar, continue experimentando. Em algum momento você vai achar alguma coisa que você se identifique. Né? Então eu acho que primeira coisa, enquanto a gente tem esse papel, porque lá, exatamente nessa fase da criança, é onde ela vai criar o hábito.
E ela vai começar a identificar a importância do exercício, os valores que são também, né, do esporte naquele meio ali. Então, isso é fundamental na fase também de formação da criança, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Os pais hoje, alguns também são muito, né, flexíveis e querem muito atender à vontade da criança. Se você for atender à vontade da criança, ela não vai querer comer saudável, ela vai querer comer um monte de porcaria, um monte de junk food, porque ela vai sempre optar o quê? Por aquilo que é mais gostoso, né? Então, é legal para algumas. Eu adoro fazer exercício, então para mim é prazeroso, mas a gente sabe que algumas pessoas não têm esse prazer, mas elas vão porque elas têm que ir. Então, você perguntar para uma criança, ela quer ficar hoje, por exemplo, jogando videogame, né? Ou em alguma prática de esporte, a maior parte vai querer ficar em casa, né? Agora, a partir do momento que você fala, não, você tem o seu horário do game, mas você também tem seu horário do esporte, você tem o horário da escola. E aí você tem tempo para tudo. Então, acho importante isso para você começar a trazer disciplina já desde cedo. E aí, já falando dessa pessoa mais velha, eu uso muito essa frase até nas minhas palestras, que o movimento cura e o movimento conecta. Então, a gente consegue se conectar com pessoas por meio do movimento. Não é à toa que surgem as tribos, né? Que é a galera da corrida, que é a galera do ciclismo, que é a galera do triatlo, que é a galera do beach tênis, que é a galera do futebol. Por quê? Porque você vai dentro daquele grupo pessoas que, né, tem afinidades em comum, e a afinidade naquele momento foi o quê? Qual é a conexão que levou aquilo ali? O movimento, o esporte. Então, o esporte, o exercício, ele tem essa capacidade de conectar pessoas. Eu até falo isso muito assim com vários colegas de profissão. Falei, quantos de vocês começaram a dar aula e aí a partir disso depois já viraram amigos, já começou a frequentar a festa de filho, de aniversário das pessoas que você primeiro, né, prestava só um serviço. Então, assim, realmente a gente cria um elo com as pessoas por meio do movimento, né? Se você estiver num jogo de futebol, às vezes tem uma pessoa do seu lado que você nunca viu e quando faz o gol, o que você faz? Você abraça aquela pessoa sem nunca ter visto ela na vida. Então, assim, existem algumas paixões, né? E aí a gente tem o movimento, o esporte, né? Você tem aí algumas paixões nacionais, né? Que a gente tem dependendo do país, dependendo da cultura. Então, a gente tem essa capacidade, por meio do esporte, por meio do movimento, por meio do exercício, de conectar e motivar as pessoas. Então, quando você cria também essas tribos, isso é uma coisa muito positiva, porque você também expande aquela prática para o exercício para as relações sociais, que também são extremamente importantes na nossa sociedade.